Ok, bom dia. Hoje vamos voltar ao assunto de tabelas de dispersão, as tables, e eu queria começar por um pequeno exemplo de código. Eu fiz um pequeno programa que simplesmente conta palavras distintas dado algum texto no standard input. Então tenho esse programa count, recebe uma string de palavras bye, hello. Aqui bye e hello repete duas vezes, então só tenho duas palavras distintas. Nesse caso, se eu adicionar aqui, pronto, fu muitas vezes, fico com três palavras distintas. Ok? Pronto. Agora, como que faço isso? Posso usar hashtables para ver se a palavra já existe ou não existe. E vamos ver como é que implementei isso, obviamente. Sempre há várias maneiras como implementar a mesma coisa, mas pronto, aqui só uma pequena demonstração do código. Toda a gente consegue ver o meu terminal, certo? Ok. Pronto. Então, a minha main é muito simples. Faço o make hashtables, eu crio a tabela de dispersão. Tenho aqui um buffer, eu fiz aqui um pequeno truque, não é muito elegante, mas eu só queria arranjar uma maneira fácil de buscar palavras, ignorando vírgulas e pontos, vírgulas. Então eu leio uma palavra e depois vou extraindo uma palavra só com letras daquela buffer. Pronto, isso não é muito importante. Basicamente este código só serve para buscar uma palavra ignorando vírgulas, ponto vírgulas, e depois chamo aqui uma função checkInsert que devolve true se a palavra realmente foi inserida, quer dizer, se a palavra é nova, e se já existir, essa função só devolve zero, false. Então, se a palavra foi realmente inserida, que é realmente nova, aumento aqui o meu contador. E pronto, no final só imprimo um contador e ainda tenho aqui algumas funções auxiliares que dão algumas estatísticas sobre a tabela de dispersão, que é número de colisões e número de buckets vazios. Isso é só auxiliar, só para dar alguma informação, e depois faço o free no final. O Afonso está a perguntar o que é scanf. Pronto, nesse contexto não é muito importante, mas scanf lê a partir de uma string. Então, o primeiro scanf lê uma sequência de chars sem espaços, no máximo são 1023, faz, é só uma constante aqui. E depois, scanf lê a partir do buf e guarda no buf 1. Mas só vai ler coisas que não sejam pontos, vírgulas, pontos, etc. Só lê coisas, só letras, uma sequência de letras. Pronto, scanf é só uma maneira de ler a partir de uma string, em vez de standard input. Ok, então reparem que eu criei aqui um pequeno módulo que trata a hashtable. Faz todo o sentido ter algum módulo separado para a hashtable, porque a hashtable é uma coisa separada. A main não precisa saber nada sobre a hashtable, sobre o funcionamento interno da hashtable. A hashtable é responsável
pelo funcionamento correto, mas também não liga ao que está dentro. Só que as funções funcionam como deve ser. Pronto. Ok. Então, no meu módulo de hashtable, tenho o nó, que é nó dentro da lista ligada, onde guardo as colisões. Depois tenho uma estrutura, onde guardo a tabela. Reparem que eu embrulhei a tabela e a capacidade dentro de uma estrutura. Então, hashnode asterisco asterisco é um ponteiro para um ponteiro, quer dizer que é uma tabela de ponteiros de hashnode. São as listas ligadas. Então, TB é uma tabela das listas ligadas, capacidade é o tamanho dessa tabela. Isso tudo está embrulhado dentro de uma estrutura. E depois tem o make hashtable, que simplesmente cria uma nova tabela vazia. Checked insert, aquela função que já tínhamos visto, que recebe uma tabela e vai inserir a palavra só se a palavra já não existir na tabela. Free e depois as estatísticas. Tenho na implementação da hashtable, eu criei aqui duas funções de hash. Uma só soma os códigos ASCII dos caracteres da string. Então isso, nós já sabemos que isso talvez não seja totalmente inteligente, por isso eu coloquei isso como silly. sDefine serve para escolher a função. Então, se eu tiver aqui define silly, vai usar a primeira função, se não, vai usar a segunda função. A segunda função é aquela que também já tínhamos visto, que é um bocadinho mais inteligente, que vai multiplicando a função hash por algum número primo por cada nova letra, novo char. Então vou começar aqui também com um número primo, 5.381, e vou somando o código ASCII de cada char, só que multiplico o que já tinha por 31. E no final faço redivisão por capacidade. O Bernardo está a perguntar o que é TB. Pronto, deixe-me então voltar à header file. O TB é a mesma tabela. Ok? Pronto, eu aqui talvez os nomes sejam um bocado confusos, mas a hashtable tem por dentro a tabela das listas, que se chama TB, e a capacidade, que é o tamanho dessa tabela. Eu queria aqui evitar variáveis globais, e isso também, como já tinha dito várias vezes, quero que vocês façam no projeto 2, que não haja variáveis globais. Então a tabela tem aqui dois componentes, a tabela de listas e o tamanho dessa tabela. Ok? Pronto. Por isso tenho aqui duas coisas, o hashtables e aqui, pronto, isto, por exemplo, isto poderia se chamar heads. Ok? Pronto. Ok, então make hashtable, nada assim muito surpreendente. Crio a estrutura por si, aquela estrutura que acabamos de ver, que tem a capacidade e a tabela das listas. Aqui para alocar a tabela das listas uso o calloc, porque calloc vai inicializar todas as listas a nulo. Vai colocar a zero. Poderia ter usado o malloc e depois fazer um ciclo que colocasse tudo
Isso é relativamente simples. Depois tenho aqui uma função makeNote, que é uma função auxiliar. Reparem que eu não coloquei essa função no ponto H. Isso é uma coisa interna à tabela. Isso já não é preciso exportar para fora. Até não quero exportar para fora porque é uma coisa interna à tabela. Já depende da implementação da tabela. O makeNote recebe a palavra que é para inserir e o next, porque vai inserir dentro da lista. Cria um nó com malloc, duplica a string. Tem aqui uma função auxiliar que aloca a memória nova para a palavra que é para inserir no nó e digo que next é o next dado. Okay? Isso tudo simples. Temos aqui mais perguntas sobre o ponto H. Volto, ok, então acho que vou ainda voltar lá. Pronto, isso acho que já tínhamos visto várias vezes, mas por que é que tenho aqui s_hashnode? Porque eu estou aqui a fazer duas coisas. Estou a usar typedef e struct no mesmo pedaço de código. Estou a declarar uma estrutura que se chama s_hashnode, mas depois digo que essa estrutura tem o nome hashnode, para depois não precisar escrever sempre struct. Pronto, então só para diferenciar, s_hashnode é a estrutura, hashnode é o typedef para struct hashnode. Okay? O s_hashnode basicamente não precisamos usar, só preciso usar aqui dentro porque o typedef ainda não é visível quando estou a declarar essa estrutura. Pronto, isso já tínhamos visto nos exemplos no slide. Ok, voltando ao código, tenho o makeNote, cria um novo nó da lista ligada dentro da tabela. E agora vem a parte que talvez seja mais interessante nesse código, que é o insert. Quero inserir a nova palavra. Se a palavra já existir, não quero fazer nada. Okay? Então isso faz um bocadinho mais do que já tínhamos visto, mas dá jeito. Então, primeira coisa, vou calcular o código hash usando a função de hash. E depois vou percorrer todos os elementos da lista ligada dos elementos com a mesma hash. Então tem aqui um ciclo que anda da cabeça na posição H. H é o código hash. Enquanto n for diferente de nulo, vou avançando com n para o próximo elemento. E para cada nó, verifico se a palavra dentro desse nó é ou não é igual àquele que me foi dada. Se for igual, já encontrei o elemento, já tenho essa palavra na minha tabela e não preciso fazer nada, devolvo zero, quer dizer que não inseri o elemento, porque já existe. Se não existir, insiro na posição da cabeça. Faço makeNote com essa palavra e next desse novo nó é a antiga cabeça e a nova cabeça é esse novo nó. Dúvidas? O H não é uma lista, é um índice. H é uma posição da lista ligada dos... aliás, pronto, é uma posição, é o hash da palavra word. Ok? A lista é isso. A lista começa aqui. Isso é T, se tinha TB, H é a cabeça da lista ligada na posição H da minha tabela. Okay? Reparem que também aqui eu poderia ter simplesmente colocado N, em vez de N diferente de nulo, também funcionaria assim. O Ricardo está a perguntar o que é size_t. Size_t não defini eu, isso vem do Standard Library. É um
tipo que se usa para indexar arrays, vetores. É uma coisa que tipicamente o size tipicamente é unsigned long. Pronto, eu tenho esse hábito de usar, mas pronto, não é crucial também, poderia também usar o int, só que algumas funções de biblioteca standard depois usam size_t, então eu prefiro usar size_t para bater certo com as funções que vêm no standard library. Mas pronto, não é muito crucial. Free hash table, pronto, vê todas as listas, então vê todos os elementos até a capacidade da tabela, e depois faço free para todos os nós dessa tabela, e no final faço free da tabela por si e da estrutura que armazena a tabela e a capacidade. Aqui a função count collisions, o nome é self-explanatory, mas mesmo assim acho que é interessante perceber como é que funciona. Sugestões, o que é que isso faz? Para além de conta colisões, isso já sabemos, mas como é que isso conta as colisões? Sugestões. O Luís está a dizer, tenho 2 ciclos encaixados, isso é verdade, sim. Então, o interno faz o quê? O ciclo for. O I percorre a tabela, sim, isso é verdade. Então, o I percorre todas as listas. O I é o índice da lista ligada dentro da minha tabela de colisões. O N percorre o que está em cada gaveta. Sim, isso parece-me bem. Reparem que, pronto, aqui isso não adiciona, só incrementa o result. Isso só incrementa o contador. Mas tem aqui algumas coisas para reparar. Na linha 72, o que é isso? If not T, se tinha TBI. Continue. Exato, ok? Então, se a lista na posição I for nula, se não tiver nenhum elementos, não faço nada. Okay? Salto todas as listas vazias. E depois ainda faço alguma coisa que parece um bocado fora de normal. É o N, o elemento N, está a percorrer os elementos da lista ligada, não começa na cabeça, mas começa no cabeça next. Isso quer dizer o quê? Sim, aqui já estou a ver as respostas. O Afonso está a dizer exatamente. Eu estou a contar todos os elementos da lista ligada, menos um. Porque quando insiro o primeiro elemento da lista, não há colisão. Quando a lista ainda está vazia, inserir o elemento não causa colisão. Então, o número de colisões de uma tabela corresponde a tamanhos das listas, mas menos um. Tem que sempre fazer menos um. E por essa razão também tenho que ignorar, saltar
saltar elementos sem nenhum, desculpa, pronto, listas vazias. Pronto. Também poderia ter escrito esse código de outra maneira, mas pronto, é assim que fiz. Não é? O count empty, pronto, isso só salta tudo que é vazio e incrementa se não for vazio. Ao contrário, se for vazio, incrementa. Okay? Pronto, o Afonso está a perguntar se as listas são todas nulls. Sim, sim. Sempre tenho que assegurar que os ponteiros são inicializados. Não posso permitir que tenha aqui alguma coisa que não seja inicializada. Não pode existir. Por isso aqui uso o calloc. Obviamente, vocês podem usar aqui no for. Não faz mal usar for. É? Pronto. Ok? Então, só para mostrar esses exemplos, já vimos. Isso é simples. Se eu colocar aqui alguma coisa maior, na Bíblia, fico aqui com 13.000 palavras distintas e com 400 colisões. Mas reparem que eu coloquei aqui, a minha tabela é relativamente grande. Está isso. Aqui tenho 200.000, uma tabela grande. Se eu aqui colocar, por exemplo, 30.000, e é parecido com o número de palavras que eu estou a inserir, vou ficar com muito mais colisões. Estou aqui com 2.600 colisões e tenho 10.000. O que coloquei lá? Será que isso bate certo? 30.000. Eu coloquei 30.000. Só temos 13.000. Ok, deixa-me colocar aqui 13.000 ou 14.000, para ser superior. 14.000 para ficar alguma coisa comparável com o número de palavras que estou a inserir. Pronto, tenho 13.600 palavras e tenho quase 5.000 colisões, que é relativamente um número grande, uma metade de palavras são basicamente em colisão, né? E tenho aqui muitas gavetas vazias, 5.000 gavetas vazias. Né? Mas pronto, isso é a vida. Eu pronto, poderia também experimentar aquela função de dispersão que é menos inteligente, porque só soma os chars, o código ASCII, e de repente tenho quase 3 vezes mais colisões e quase tudo está vazio. Reparem que quase tudo fica numa série de gavetas, tem muito poucas gavetas ocupadas, quase tudo está vazio. Eu estou aqui a ver algum chat, alguma discussão, deixe-me ver se é suposto responder. Ricardo, por essa lógica não haveria nunca colisões, porque o Store vê as colisões quando há mais que um elemento na tabela com o mesmo conteúdo. Não, sim, nesse sentido sim. Eu nunca insiro o mesmo elemento 2 vezes, mas mesmo assim eu tenho colisões, porque a colisão são os elementos com a mesma hash. Okay? Se tu tens uma palavra, não sei, uma palavra olá e uma palavra bye, e elas têm a mesma hash, depois ficam na colisão. Okay? Então eu tenho colisões sempre. Mesmo se eu não tivesse nenhuma palavra repetida, mesmo assim tenho colisões. Cuidado, isso é importante para perceber. Okay? Então, pronto, voltando ao que estava a dizer,
a segunda hash é muito mais pior. Tenho aqui quase nada ocupado. Quase todas as gavetas são vazias. Tenho muitas colisões. Okay? Obviamente é sempre interessante brincar com isto. Podem ver o que vai acontecer se eu colocar aqui um número diferente. Eu não sei. Assim, pronto, essa hash function realmente não é nada bom, nada boa. Vou colocar a original. Mas reparem que alterar aqui os parâmetros pouquinho já não altera muito. Okay? Alterei aqui o número um bocadinho, mas isso a capacidade alterei. Vocês podem também experimentar várias coisas, que, por exemplo, em vez de somar, podem usar o shor, mas mesmo assim não vai também mudar assim tanto. Até aqui fiquei com... porque fiz o shor no Silly. Não sei se fiz shor nessa ok, fico aqui... na verdade, com um bocadinho menos colisões, 4.800 colisões, aqui tenho 4.900, tenho um bocadinho menos gavetas vazias, mas a diferença não é muito grande. Okay? Pronto, há sempre várias hipóteses como é que calcular a hash. É um bocado black magic, porque a gente não sabe exatamente como a função vai se comportar dado algum conjunto de chaves que queremos guardar. Pronto, depois também fiquei surpreendido que ficamos só com 13.000 palavras, mas são palavras distintas. Não é? Que se eu fizer só palavras não distintas, ficamos com quase 1 milhão. Okay? Mas mesmo assim não é assim grande coisa. Em 13.000 palavras não parece assim, parece relativamente pouco. Eu quando vi esse número eu estava a pensar, será que tinha algum bug? Mas pronto, se a gente fizer aqui o print, parece que é isso. Eu posso aqui fazer o print. Aqui isso vem do Project Gutenberg, então isso no início, reparem que até não faço diferença entre palavra, aliás, faço diferença entre case sensitive, né? Então aqui Gutenberg está aqui 2 vezes, mas porque é uma vez letra maiúscula, outra vez minúscula. Pronto, let there be light, so that good divided from cold made. Pronto, aquela início do Gênesis. A palavra também aparece muitas vezes, provavelmente, na Bíblia, mas depois vai aqui aparecer só uma vez. Tem aqui great, greater. Pronto. No final são muitas palavras, mas sim, no final não é assim tão impressionante. O vocabulário de um idioma, acho que tipicamente é por volta de 60.000, alguma coisa assim. Ok? Alguém está a perguntar que palavras são estas. Pronto, está a ser. Portugal é país católico, vocês deveriam saber. Pronto. Ok.
Pronto, esse print só, pronto, imprimi aqui uma palavra só quando aparecia uma palavra nova. Ok, pronto, ok, resumindo, podemos usar tabelas de maneira simples, por exemplo, para detectar palavras repetidas. Depois eu queria mostrar mais uma coisa, que é o Valgrind. Nós já tínhamos visto Valgrind várias vezes, mas ainda não usamos muito para fugas de memória. Pronto, reparem que Valgrind faz coisas muito mais lentas, mas pronto, aqui dá para sobreviver. Temos aqui, no final, aparece Leak Summary. Está aqui a dizer Definitely Lost 109 mil bytes. E é relativamente muito. Então, eu perdi alguns bytes no sentido que não fiz free. Eu posso fazer a mesma coisa com esse echo, com esse exemplo mais pequeno. E só perdi 13 bytes. Okay? Então parece que essa leak que tenho depende do número de palavras que tenho no texto. Vou perder aqui 13 bytes. No caso da Bíblia, estou a perder muito mais. E também demora algum tempo para correr. Okay? Agora o Ricardo está a dizer, mas é suposto perder 0. Exato. Então, isso é uma coisa que vocês devem que depois resolver no projeto. Se tiverem fuga de memória, memory leak, é preciso resolver. Agora, quando tenho fuga de memória, o que tenho que ver? Tenho que ver os mallocs e callocs. Pronto, aqui tenho malloc, calloc e tudo que alloc é preciso ver se não falta fazer free. Nesse caso, tenho malloc da estrutura que guarda a tabela das cabeças e a capacidade. Tenho a scalloc que faz a alocação da tabela das listas. E depois, para cada nó, faço a alocação do nó por si. E ali o strdub, não podemos esquecer, o strdub também faz alocação de memória. Então, no final, tenho aqui 1, 2, 3, 4 allocs diferentes e tem que, obrigatoriamente, existir um free para libertar essa memória. E agora, o único lugar onde faço free é aqui. Então, aqui falta alguma coisa. Okay? Faço aqui free 3 vezes, mas eu contei 4 mallocs. Ou 4 vezes, 4 tipos de alocação e só tenho aqui 3 vezes free. 3 tipos de free. Isso é um giveaway que deve aqui faltar alguma coisa. Okay? O último free é a estrutura que embrulha tudo. O free tabela faz a tabela das listas, então aqui faço free. Aqui free faz free do nó. E qual é que falta então? Qual é o free que está em falta? Um free do next não falta porque faço aqui. Okay? Eu faço enquanto a cabeça for diferente de null, guardo o next da cabeça, faço o free da cabeça e passo o antigo next como uma nova cabeça. Assim estou a eliminar o primeiro elemento da lista até
não tiver nenhum elemento. O Luís está a dizer corretamente, falta referir o char da palavra. Aqui é preciso get a word. Agora, se eu correr outra vez, vai demorar, mas não, já deveria ser sem link. Tem o heap summary in use at exit 0 bytes. All heap blocks were freed, no leaks are possible. Essa é a mensagem que vocês querem ver no final do Valgrind. Depois alguém estava aqui a perguntar, quem está a perguntar? Ricardo estava a perguntar porque uso o strdub em vez de string copy. O strdub também aloca a memória, porque eu quero só guardar a memória que é necessária para a palavra. Então, o strdub só aloca a memória que é preciso guardar a palavra e guarda a palavra nessa nova memória. O string copy só copia a memória. Okay? O string copy só copia memória, mas não aloca nova memória. Se eu tivesse aqui, desculpa, se eu agora fizesse assim, string copy, isso não seria correto, porque o Word não está inicializado. O Word não tem memória. Okay? Eu tinha que fazer aqui, malloc, agora strlen da palavra, okay? Alocar essa memória, mais um, por causa de barra zero, e só depois posso fazer string copy. Okay? Mas como isto é uma coisa que a gente faz várias vezes, embrulhei isso dentro de uma função. Okay? Pronto. Não sei se há mais dúvidas. O que aqui queria sublinhar, para além do funcionamento de tabelas, queria sublinhar o facto que tenho aqui código separado em vários módulos. Nesse caso, pronto, como o código é muito simples, só tenho dois módulos, a main e a tabela, e quero que as coisas sejam separadas. O módulo tem que fazer sentido. A tabela só sabe das palavras, não sabe de onde que elas vêm. Não interessa de onde que a palavra apareceu. O job, ou o trabalho da tabela é inserir e verificar se já não existe. É o único trabalho que essa tabela é suposto fazer. Não é suposto ler nada, não é suposto fazer scanf, nada disso. E ao contrário, a main não faz nada com a tabela, só chama estas funções que tenho na main. Desculpa, na main, na ponto H, no cabeçalho, que é cria a tabela, chama a inserção e depois liberta. Nunca mexe nos nós, nada disso. Só usa essa interface mais fina que possível para trabalhar com a tabela. Temos aqui alguma pergunta. Ricardo está a perguntar quando queremos usar uma tabela várias vezes para guardar diferentes palavras, guardamos primeiro o foo e depois ABCD, então tenho que iniciar de novo com tudo limpo. Isso é feito por calloc. Espera, não sei se estou a perceber, mas aqui eu estou a chamar o insert muitas vezes. Aqui chamo o insert
para cada palavra que aparece no input. E o calloc chamo só uma vez. Aqui faço no make hash table. Não sei se estou a perceber aqui a pergunta. O que é preciso fazer é que o insert tem que alocar o nó. Isso é verdade. Cada palavra que vai ser inserida tem que criar um nó. Chama aqui esse make nó que faz malloc o nó. E também dá string para guardar. O Afonso está a perguntar se o buff for alocado com malloc. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Sim. Isto é sempre um bocado problemático, porque aqui só permito palavras no máximo 1023 chars. Poderia fazer alguma leitura mais inteligente que faria o malloc, e se eu chegar até final fazia realloc, poderia fazer. Mas pronto, nesse exemplo não era o objetivo, mas poderia ser. Mas de qualquer forma é boa prática deixar a tabela para alocar memória. Reparem que eu posso aqui alterar esse código para malloc. O resto do código vai funcionar. A tabela não precisa saber nada disso, porque ela copia o que vem aqui dentro. O facto que isso é um vetor fixo ou é um vetor alocado dinamicamente, para a tabela não interessa. Pode ser, mas pronto, não fazia muita diferença, só poderia fazer realloc se chegassem umas palavras muito grandes. Pois, aqui o Ricardo está a dizer, agora o que faço com scanf. Pronto, basicamente, se quero fazer realloc já não posso usar scanf, porque basicamente tinha que fazer uma leitura carácter por carácter, e se preencher um buffer, fazer realloc. Isso é possível fazer, dá algum trabalho, mas não é impossível, poderia fazer assim. Simplesmente tinha aqui uma função extra que lia por getChar, fazia getChar, até o buff ficar cheio, e faço o realloc. Okay. O realloc garante que o que estava lá antes continua a existir no novo. Ok? Perceber. Então, desculpa, mas é que eu acho que das duas, não foi eu que não percebi ainda a sua explicação, ou acho que ainda não percebeu a minha pergunta, porque então se com o realloc ele aloca a memória noutro sítio, mas fica tudo na mesma, de que maneira então é que nesse caso em que eu estava a fazer getChar e a modificar a tabela index a index, é que eu poderia então limpar a tabela para poder atualizar a tabela com os valores limpos? É com o calloc? É isso que eu estou a questionar. Espera, tens que repetir mais uma vez. Não tem mal, não tem mal. Espera, mas espera. Então, agora não sei qual é o contexto. É no contexto da tabela, dentro do código de tabela? Não. Num contexto em que eu teria uma tabela, pronto, em que eu aloquei memória para ela, e então eu faço getChar várias vezes e fico com, por exemplo, uma palavra de tamanho 10 na tabela. Só que a seguir eu quero fazer getChar para a mesma tabela e fico com uma palavra apenas de tamanho 5. Só que para eu ter uma palavra de tamanho 5 tive que a limpar primeiro. De que maneira? Não precisas.
Não precisas, Não precisa. sempre tens uma parte não alocada, sabes? Tu podes, é que tu, é sempre assim, a gente já até tinha alguns exercícios sobre isso, é que tenho duas coisas, capacidade e tamanho. Okay? Capacidade é o tamanho do vetor alocado. Eu tenho, por exemplo, V, faço malloc, capacidade. Agora tenho um vetor de tamanho 5, mas eu guardo só 0 caracteres nesse momento. Okay? É considerado vazio. E eu posso fazer, não sei, while, char se, faço aqui char igual a getchar, diferente de EOF, okay? E agora posso inserir o novo char a size, okay? E aumentar o size. Mas tenho um problema se o size for igual à capacidade. Então, se size for igual à capacidade, faço realloc. Agora já não me lembro qual é a ordem de parâmetros. Como que É o primeiro o ponteiro. é o ponteiro, não é? E agora alguma coisa assim, não é? E aqui, por exemplo, posso aumentar a capacidade 2 vezes. Ao contrário. Se já cheguei à capacidade, se size é igual à capacidade, vou aumentar a capacidade 2 vezes e faço o realloc. Ok? Ok. E depois atualizar a partir de size, não é? Pois, o size não preciso mexer, porque size continua a ser igual, é o número de chars que tenho. E tenho algumas coisas mal, mas pronto, acho que ficou claro. Ok. E pronto, depois no final tinha que fazer barra. O facto que tenho uma parte do vetor que não está a ser usada não faz mal. Eu começo aqui com a capacidade 5 ou 4 para ser potência 2 e leio primeiro 4 caracteres e quando aparece o quinto vou fazer realloc para 8 e só tenho 5 caracteres no início e o resto é lixo, mas não interessa, não faz mal. O facto que tenha lá não usado não faz mal. Porque, obviamente, eu poderia fazer aqui só adicionar um, mas assim depois faria muitos reallocs. Tinha que fazer, vem novo carácter e tenho que fazer realloc. Vai mais um, faço realloc. Isso não quero fazer. Mais compensa aumentar isso mais. Tenho aqui algum espaço não usado, mas não faz mal. Um espaço não usado. Okay? Mas pronto, tens razão, tem que tomar cuidado com esse tipo de desperdício. Mas se eu usar isso só dentro desse buffer, que uso só dentro desse ciclo, não faz mal, porque eu vou reutilizar esse buffer muitas vezes. Mas, por exemplo, aqui na minha tabela de hashTable, quando faço a cópia, reparem que aqui esse std só vai alocar memória que é precisa. Não vai alocar aquele espaço vazio. Porque o std vai calcular o tamanho da string em termos de chars até chegar à barra 0. O facto de que há mais caracteres não interessa.
Respondi? Sim, sim, muito obrigado. Ok. Não é? Pronto. É comum que temos espaço não utilizado. É isso comum e é inevitável para ter mais eficácia. Senão, tem que sempre fazer real. Ok. Está bem. Eu queria agora voltar aos slides. E eu sempre tenho algumas dificuldades com fazer stop share, fazer stop share e fazer novo share. Share screen. Ok, toda a gente consegue me ouvir, toda a gente consegue ver os slides. Tipicamente, por alguma razão, o que acontece é que os slides não mexem no início. Vamos ver se isso funciona esta vez ou não. Ok, aqui um pequeno comentário. Não vamos fazer nessa cadeira, mas depois é possível analisar o comportamento das tabelas de dispersão de uma maneira analítica. Podemos, por exemplo, calcular qual é a probabilidade que uma lista é muito grande, dado uma certa ocupação de uma tabela. O que sempre, obviamente, importa é aquele rácio entre número de elementos e a capacidade de tabela. Okay? Então, se M é o número se o N, como novembro, é número... Ei, está sempre a alterar o slide, não sei porquê. Se o N é como número de... como novembro, é número de elementos e M é a capacidade, esse rácio é crucial. Se tenho muitos elementos para uma capacidade pequena, vou ter umas listas grandes. Aqui, pronto, aqui temos algum cálculo que demonstra que chegar a uma lista com 40 elementos é muito difícil, a probabilidade. Ok, vou tentar passar para o próximo slide. Os slides estão alterando para vocês ou está no mesmo slide? Mudou. Alteram, ok. Aqui há algum exemplo, eu acho que não preciso falar muito do exemplo, isso já tínhamos visto, isto pronto, já muitas vezes vimos alguma coisa parecida. Reparem que tenho aqui 5 colisões, eu tenho muitos elementos, mas só 5 colisões, e tem a ver com aquele cálculo que eu fiz no meu exemplo, que número 10 não está em colisão com ninguém. Número 1 e 11 estão em colisão, porque primeiro chegou 11 e depois chegou 1. Então tem aqui uma colisão, no caso do número 1, valor 1. Depois, no caso de 22, também o 2 já estava lá quando o 22 chegou. Quando 143 chegou, já 13 estava lá. Quando o 333 chegou, o 143 e 13 já estava lá na posição 13. Mesma coisa, 45 e mais nada. Então, o número de colisões é 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Então, tenho aqui relativamente muitos elementos, mas só 5 colisões. Pronto, agora queria passar para a segunda parte dessa matéria, que são tabelas de dispersão sem encadeamento externo, sem listas ligadas, e
A resolução de colisões se chama procura linear, em inglês linear probing, e a ideia é a seguinte: não quero alocar nova memória, vou sempre só usar a tabela, e se aparecer um elemento X, coloco como antes na posição dada pelo hash do X. Bom, temos aqui, isso aqui uso o hash, como antes. Mas se aparecer o elemento X' com a mesma hash, não posso já colocar na mesma posição, mas vou colocar na posição a seguir. Okay? Então, isso é o truque crucial. Em vez de colocar numa lista ligada, simplesmente coloco ao lado. E se aparecer um elemento X duas linhas, com a mesma hash como X e X', vou colocar depois do X'. Aqui X duas linhas. Okay? Então, isto é a ideia, como realizar resolução de colisões sem alocar novas listas ligadas. Assim, estou a poupar tempo e recursos em termos de alocação. Ok? Agora temos aqui um exemplo. 700x7, 72, 14, 70, 76 e 20. E a função de dispersão é k módulo 7. Então só fazemos resto de divisão por 7. E queremos colocar estes elementos por essa ordem na tabela. 700x7 vai para onde? Sugestões? 0. Simão está a dizer 7, mas não tem razão. 0, exato. João está a dizer bem. 0. 7 já não temos. Ok? Resto de divisão é 0. Então 707 vai para a posição 0. 72 vai para onde? 2. Isso é óbvio. Ok? 7 vezes 10 vai 2. 72 vai para 2. 14. Luís está a dizer que vai à posição 0. Mas ali já fica 700x7. Então, 14 não pode entrar no 0, tem que entrar no 1, que é a posição a seguir. Okay. Isso é a resolução de conflito por procura linear. 70. Pois, agora já estou a ver a sugestão do Ricardo, que 70 também vai tentar entrar na posição 0, mas já não pode. Vai tentar então na posição 1, mas já não pode. Posição 2 também não pode, então tem que entrar na posição 3. Okay? Falta 76 e 20. 76 vai para onde? Seis. Okay? Ali não há conflito. E 20. Pronto, o hash do 20 é 6, né? Então, o 20 é suposto colocar na posição 6, mas ali não há espaço. Então, seguindo a lógica, vou tentar colocar na posição seguir. Mas não posso porque já não existe posição seguir. Mas faço uma coisa que é muito lógica, e aqui já estou a ver o Luís
inferindo o comportamento, faço um wraparound, volto a 0 e continuo. Aqui está cheio, 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 até chegar à posição 20. A posição 4, 20, chega na posição 4. Okay. O Ricardo está a perguntar, como é que encontro 14 ou 70, sendo que H, o hash é 0? Boa pergunta. Pois, isso não é assim tão óbvio, não é? Porque coisas já não ficam na posição certa. Mas eu sei que deixe-me só apagar esses rabiscos aqui. Pronto, imagino que, por exemplo, quero encontrar 70. 70 é suposto ficar no 0, mas ali não está. Então, pode ficar na posição a seguir. Isso é assim como funciona a resolução por linear probing, por procura linear. Mas 70 não está lá, pode ficar na posição a seguir, também não está, mas está já na posição 3. Então encontrei 70. Isso quer dizer que cada vez que quero encontrar o elemento, tenho que percorrer o bloco dos elementos que seguem o meu hash. E posso parar no sítio vazio. Se tenho aqui o lugar vazio, o 70 nunca ficaria depois do lugar vazio, porque se tivesse, eu inseria nesse lugar vazio. Okay. O Gonçalo está a dizer que temos que percorrer a lista toda no pior caso. No pior caso, sim, mas isto só acontece quando está tudo cheio. Porque, reparem, o que acontece é que eu tenho a minha tabela e aqui tenho alguns blocos cheios, depois algum espaço, algum bloco cheio, algum espaço e é assim. E o que acontece que vocês fazem hash, entram aqui nesse bloco e têm que procurar, mas só dentro desse bloco. Depois, quando chega a esse lugar vazio, já não preciso continuar. Okay? Então, para procurar ou percorrer a lista toda, a tabela toda, tenho que ficar com tudo cheio e isso, de qualquer forma, nunca quero ter. Pois, o Luís também já está aqui a apontar que temos que tomar cuidado com termination. Isso acontece, pronto, há vários problemas com a tabela cheia. Isso é preciso evitar. Okay? Depois acho que já não vou conseguir falar hoje, mas é uma coisa que vou depois dizer na próxima aula. De qualquer forma, o que é uma desvantagem desse tipo de tabela é que tem que tomar cuidado com tabela cheia. Nunca posso deixar aquilo cheio porque depois não funciona ou não funciona bem. No caso do encadeamento externo não tenho esse problema, porque ali sempre posso alocar mais e mais memória dentro da lista. Dentro da lista de colisões. Pronto, aqui essa animação só repete o que já fizemos. Pronto, o Ricardo está a perguntar o que é mais eficaz, se procura linear ou encadeamento externo. Eu acho que na prática depois usa-se mais o procura linear ou double hashing, que ainda vamos falar mais, porque aquele encadeamento externo tem um overhead grande daquelas listas externas. Vocês têm que alocar memória
que em termos de CPU custa. Tenho que lá alocar memória, tenho que libertar memória. Aqui só preciso alocar memória uma vez e depois é preciso realocar quando a tabela fica muito cheia, mas isso só faço quando fica mesmo cheia, então depois não se faz com tanta frequência. Pronto, aqui há algum pedacinho de código. Pronto, acho que deveria ser relativamente fácil de perceber. Tenho uma pessoa que é o nosso item e tenho o número de identificação, que é a chave, e pronto, tenho aqui variáveis globais, como já tinha dito várias vezes. No projeto não queremos usar, mas no âmbito desses slides vamos usar variáveis globais, que é o tamanho da tabela e ponteiros para pessoas, uma tabela de ponteiros para pessoas. Então, a tabela tem aqui uma pessoa, João, e o número de identificação 1, 2, 3. Para inserir, aliás, para inicializar, muito simples, faço malloc da memória da tabela e depois coloco tudo a zero e nada muito novo, aliás, é igual. Só que isto não é lista, só é um ponteiro para a pessoa. E aqui, para inserir, calculo o hash e vou avançando até chegar a uma posição vazia. Enquanto a posição não estiver vazia, faço I mais 1, mas tenho que fazer o resto de divisão por M para fazer aquela wraparound. E quando encontrar uma posição vazia, coloco a pessoa lá. Eu acho que alguém acho que foi Luís, que estava a apontar que temos um problema com uma tabela cheia. O que acontece se a tabela for cheia? Sugestões. O que faz esse código com tabela cheia? O João está a dizer bem, loop infinito. Porque vou começar na hash, vou incrementar, até chegar a m menos 1, depois faço mais 1, que dá m, depois faço i mais 1, resto de divisão m, e dá 0. Então volto a 0 outra vez e faço mais 1, mais 1, pronto. E nunca vou encontrar nenhuma posição vazia. Okay? Então, isso realmente não funciona. Não é só que é lento. Não funciona quando a tabela já estiver cheia. O João está a dizer, não precisamos verificar apenas se já voltamos à posição. Sim, sim, verdade. Eu poderia alterar esse código para terminar. Eu posso fazer aqui, dentro dessa loop, faço aqui alguma coisa tipo if, pronto, tinha que guardar o hash original, né? Se for igual a hash, pronto, erro ou alguma coisa assim, mas, ou pronto, poderia fazer de várias maneiras, mas de qualquer forma eu nunca quero chegar a essa situação, porque a função de qualquer forma não vai ter como resolver. Pode reportar um erro, mas de qualquer forma já estou a tentar inserir um elemento numa tabela cheia e não tenho como inserir, não tenho espaço. Pronto, o que se faz, e isso vou falar na quinta-feira,
o que se faz é que se tenho uma tabela que está muito cheia ou cheia, tenho aqui tipicamente algum rácio que quero manter, faço um realloc para uma tabela maior e reposiciono, pronto, rehasho, reinsiro, essas palavras são difíceis, vão inserir novamente todos os elementos nessa tabela maior. Mas, idealmente, isso não faço com grande frequência. Então, tipicamente, tenho aqui algum fator, faço, não sei, 2 vezes maior, alguma coisa assim, para a nova tabela ficar suficiente grande para não precisar fazer rehash daqui um pouco. Obviamente, eu poderia fazer rehash para uma tabela mais um, mas depois vai aparecer mais um elemento e tenho o mesmo problema. Isso quero fazer com muita pouca frequência. Ok. Pronto. Depois isso, obviamente, pode ser reescrito assim que a função insert não aceita a pessoa, mas os dados da pessoa, depois dentro faço o alloc. Para mim isso faz sentido porque o dono desse ponteiro é a tabela. É sempre preciso decidir quem é que é dono desse ponteiro, porque vai ser aquela pessoa, aquela estrutura que vai depois libertar a memória. É sempre preciso decidir, sempre temos essas duas versões. Ou recebo já ponteiro, ou faço alloc dentro da inserção. O resto é igual. Posso ficar com abstrações, como key, item, chave, item, igualdade, em vez de isso ter hard-coded. Por exemplo, se isso for em strings, coloco aqui string compare em vez de igual. Pronto, isso são abstrações que já são aquelas abstrações habituais. Aqui acho que talvez ainda temos tempo para search. Como que faço o search? Vamos tentar escrever o código para search. Então, primeiro faço a hash, né? E o que faço mais? Quero encontrar um elemento com a chave ID. O I é o contador, que no início tem valor de hash. Então, eu quero, isto no início é o hash do ID. Acho que o contador é preciso. O SI preciso. Mas pronto, agora o elemento está aqui, mas também pode acontecer que não. Porque pode acontecer duas coisas. Aqui isso pode ficar nulo, ou pode ficar lá um elemento com o mesmo hash. O Ricardo está a dizer, nós estamos a receber a hash table na função. Pronto, aqui é tudo tudo global, pronto. Isso é, temos a tabela é aquela, temos aqui como está aqui, saltei mais, tenho aqui o asterisco ST,
é a tabela M, é o tamanho. É global nesse slide. Ok, então preciso algum ciclo, é? Quando o ciclo para. É que eu quero, é que tínhamos aquela, pois, diferente no exato. Enquanto isso for, aqui tentar desenhar em ponto de exclamação, tenho aqui dificuldades, no pronto, se eu encontrar uma caixinha vazia, não vale a pena continuar. Ok? Mas agora tenho que verificar se na minha caixinha está o elemento com a chave dada. O João está a dizer se precisamos guardar o inicial. Eu acho que não. Então, como é que verifico se há chave na posição? E é aquela que foi nos dada para procurar. Tem aqui um if, não é? Já estou a ver a resposta. Se o ID nessa posição for igual encontrei a pessoa, né? Faço return. Devolvo a pessoa. Agora, ainda preciso avançar com I. Se não encontrar, eu acho que eu poderia fazer aqui um else, talvez, para poupar espaço. Como é para avançar com I? Temos 2 minutos. Sugestões, rápido. Não pode ser I++, né? Mas é perto. Não pode ser I++ por causa do wraparound. Okay? Não pode ser I igual a I mais 1 porque tenho um wraparound. Eu, quando chegar até o final, tenho que dar essa volta para o início. Faço um módulo. Esta divisão M. Ok? Pronto, então isso está a avançar e verificando se tenho lá uma pessoa com a chave igual à que foi dada no parâmetro. Se encontrar, tenho a pessoa. Se não, avanço ao próximo. Se eu chegar a uma posição vazia, pronto, já sei que não pode aparecer. E faço aqui, por exemplo, return null. Ok? Obviamente, outra vez temos aqueles problemas com tabelas não vazias, contrário, tabelas cheias. Se a tabela for cheia, vou aqui andar para sempre porque nunca vou encontrar nada que seja nulo.
Se tem um elemento que não existe e a tabela for cheia, pronto, não posso fazer. Okay? Basicamente, a regra aqui é nunca quero ficar com uma tabela vazia. Okay? Isso talvez pareça até pior que no caso de inserção, porque no caso de inserção, eu sei que não deveria inserir um elemento se a tabela for vazia, mas isso parece até aqui pior, porque a função do search não vai terminar se a tabela for cheia e não, pronto, não parece nada claro. Eu nunca deveria deixar a tabela ficar cheia. Okay? O M é o tamanho da tabela, sim. A dimensão é a capacidade, a capacidade de tabela. Ok, pronto, já chegamos ao fim. Vamos continuar na quinta-feira. Quem tem mais dúvidas pode falar comigo no horário de dúvidas daqui uns minutos e pronto, se não vamos falar na quinta-feira e resto bom dia.